Meu nome é Júlia e eu trabalho na sala de leitura infantil do Centro Cultural São Paulo. Hoje eu vou contar para vocês a história de todos os patinhos. Era uma vez uma raposa que morava numa floresta, estava morrendo de fome. O nome dessa raposa era Conrado e ele estava procurando um pato selvagem para comer. E aí ele avista bem ao longe, pertinho da lagoa, uma pata chocando um ovo. Aí Conrado vai devagarzinho, avança em cima da pata, ela se debate e foge e sobra um ovo. Conrado pensa então, paciência, vou fazer um ovo mexido. E aí ele leva o ovo mexido para casa. Mas antes que ele consiga fazer o ovo, ele racha e nasce de lá um lindo e fofo patinho que olha para ele e fala assim: mamãe, mamãe. E ele: não, papai. E aí, nesse instante, ele pensa: eu não devia ter falado isso. Eu devia ter falado: vou devorar você. Porque é isso que ele pretendia fazer mesmo. Aí, o patinho começa a repetir: papai, papai. E ele fica mudo. E ele pega um pedaço de pão, um patê e começa a comer. O pão estava duro, o patê estava rançoso e ele desanimado. E ele fica olhando o patinho tão pequeno, tão fofinho. E ele pensa: ah, mas ele é muito pequeno, nem vale a pena comer. Enquanto ele come o pão, as migalhinhas do pão vão caindo e o patinho começa a bicar e comer. E vai repetindo: delícia, delícia. E aí, o patinho já cansado vai dormir no pezinho do Conrado. O Conrado empurra o patinho levemente, mas o patinho vai e agarra no tornozelo dele e os dois acabam dormindo juntinhos. De manhã, o Conrado pensa assim: eu tenho uma ideia, eu vou esperar ele crescer. Quando ele crescer e ficar bem gordinho, eu como ele. Enquanto o Conrado espera o patinho crescer, ele brinca com o patinho, ele dorme com o patinho, ele tem tardes ao pôr do sol com o patinho, ele protege o patinho da chuva, ele até penteia o patinho. E enquanto o patinho está crescendo, ele já está pensando numa bela receita de pato refogado. Mas tem um problema. O patinho chama ele de papai e ele chama o patinho de meu filho. E um dia, eles estão sentados na beira da lagoa e o patinho fala assim: papai, eu tenho uma novidade, eu conheci uma pata, ela é tão linda, as peninhas macias e eu queria te apresentar. E lá vem a patinha na lagoa e quando ela chega bem pertinho, ele começa a falar: olha, ela é uma pata maravilhosa e isso e aquilo. E o Conrado com os olhos vidrados em cima deles e pensa assim: meu Deus, que delícia, eu vou assar essa pata. Só que ele pensa mais um pouquinho e fala assim: mas se eu fizer isso com ela, meu filho vai magoar comigo. Daí ele continua pensando e tem uma ideia. E fala: todo casal briga. Quando eles brigarem, eu asso ela. Então, todos vão morar juntos. E eles passeiam juntos, tem tardes ao pôr do sol, eles fazem as refeições juntos. Ele conta histórias e cuida dos patinhos. E os patinhos vão crescendo e um dia a patinha está agitada, correndo para tudo quanto é canto, reclamando do calor, ela tropeça nos móveis e aí eles brigam. Só que em vez do Conrado assar a pata, ele fala assim: meu filho, não se fala assim com uma dama, já pensou se ela vai embora? Você que disse que ela é uma pata maravilhosa. Mas tinha um motivo para a patinha
está tão agitada? É que ela ia botar um ovo. E ela bota um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos. E aí o Conrado diz: parabéns, agora vocês são papai e mamãe. E eles falam: não, a gente não quer ser pai de ovos. E o Conrado explica para eles que os filhos deles estão dentro desses ovos e que eles têm que chocar. Só que eles não entendem. Então o Conrado, não vendo outra saída, começa a chocar os ovinhos. Aí os patinhos acham meio esquisito, mas seguem o Conrado. E um belo dia nascem lindos 5 patinhos. E o Conrado então olha para eles e pensa assim: meu Deus, 5 patinhos! Nunca mais eu vou passar fome. Mas eles são muito pequenos, né? Nem vale a pena. Quando eles crescerem, eu como eles. E esses patinhos realmente vão crescendo e vão conhecendo outros patinhos. E eles vão botando novos ovos e eles vão aumentando. Enquanto isso, o Conrado vai envelhecendo e um dia ele se vê afogado no meio de um monte de patos. E quando o Conrado passeia com a família de patos dele na floresta, os outros animais falam assim: meu Deus, que família mais estranha, né? Uma raposa no meio de um monte de patos. E o Conrado envelhece, sempre cuidando, sempre orientando dos patinhos dele, cuidando. E ele envelhece, um dia ele fica muito velhinho e cansado e ele morre, mas morre muito feliz. E os patinhos o enterram bem pertinho da floresta onde eles vivem, para que ele fique sempre juntinho deles. Esse livro nos ensina que não importa se você é patinho ou raposa, o que importa é o amor. E o amor exige sacrifícios. O Conrado sempre fez o sacrifício de não comer nenhum patinho. Em compensação, ele viveu cercado do amor de todos os patinhos que se tornaram a família dele.